No vídeo de hoje, eu vou conversar com a Diane. Ela está aqui só um ano na Nova Zelândia, mais precisamente em Auckland, e ela vai contar para a gente como foi toda essa trajetória aí para estar aqui durante esse ano no país. Oi, 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 Butterflies! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como vocês estão sabendo, eu estou conversando com a Dai. Ela mora aqui em Auckland há um ano já. E ela tá passando assim, né? Eles passaram por várias mudanças aí durante o ano, coisa que é bem difícil de acontecer quando a gente mora no Brasil. E a gente vai focar bastante nisso nesse vídeo. Mas primeiro, Dai, obrigada por participar aqui da entrevista para ajudar mais pessoas a buscarem, né, a vida aqui na Nova Zelândia. E primeiramente, se apresente e fale pra gente como é que você surgiu essa ideia de vir para cá e como é que foi o processo de vir realmente para Nova Zelândia. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. A ideia surgiu quando eu morava em Itajaí, em Santa Catarina. Morei lá por um ano e meio, então eu já meio que dividia com flatmates, né? Mas nem se compara ao que é aqui. E na época eu estava vendo para ir para Polônia primeiro. Estava conversando com uma prima minha que estava lá. E ela estava me explicando como é que é lá, que a gente tem que estar disposto a aprender o idioma e tal, todo o processo mesmo, né? E eu achei que seria uma mudança muito grande de vida, assim, totalmente diferente do que a gente tem no Brasil, né? E aí, ao mesmo tempo, eu conheci o primo de uma amiga que morava comigo, né? Que eu estava dividindo na época, e ele morava aqui já. E aí eu comecei a perguntar, como é que funcionava aqui, como que ele estava aqui, qual tipo de visto ele tinha, tudo isso, e eu comecei a me interessar bastante pelo país. Eu fiz uma primeira cotação, né, para poder vir. Foi a primeira cotação de intercâmbio que eu fiz na vida, então eu achei que era muito fora da minha realidade, era muito caro. Me deu um certo desânimo assim, eu achava que eu não conseguiria. E aí eu fui fazendo de agência em agência, orçamentos e foi ficando mais acessível, se a gente pode chamar assim. E aí tive a ajuda da minha família, que me ajudaram a dar entrada no pagamento. Depois disso, eu fui pagando as parcelas. Estava previsto para eu chegar aqui em 2021, se eu não me engano. Daí veio a pandemia em 2020, já tive que adiar. Aí adiei para 2022, eu acho, 2023. E aí, 2020 foi quando eu conheci meu marido. E a gente decidiu junto, né? Ele decidiu embarcar nessa loucura que é fazer o intercâmbio junto comigo. E foi até melhor que viemos juntos, viemos em dois, é mais fácil para você juntar dinheiro, mais fácil para você dividir as despesas também, né? E aí a gente chegou aqui com primeira semana de fevereiro de 2023, dia 9 para ser mais exato. Mas assim, vocês vieram daí com visto de estudante de quanto tempo? Viemos com visto de estudante para 4 meses, tá por 4 meses, e a gente já tinha intenção de procurar um sponsor, né, depois disso. A época que a gente chegou, já estava ficando um pouco mais complicado de conseguir visto, né? Mas meu marido conseguiu na empresa que ele já tinha começado a trabalhar. E aí, um pouco antes de vencer o nosso visto, ele já conseguiu aplicar. E aí depois eu já apliquei o meu de partner, né? Daí conseguimos pegar o visto de 3 anos. O meu ainda demorou um pouco, eu tive que ficar com aquele interino, né? Esperando, mas deu certo. E aí a gente está garantido aqui pelo menos por 3 anos, por enquanto. E aí, para o pessoal entender assim, então vocês vieram com 4 meses e aí teu marido foi procurar emprego na área dele já, enquanto estudante. E vocês estudavam de dia ou de noite? Isso, a gente estudava de noite, então eu já comecei trabalhando em obra. Eu saía às 6 e pouca da manhã, eu já estava dentro do ônibus, saía do trabalho às 4, chegava em casa, tomava um banho, ia para a escola, que começava às 6 ou era às 7, se eu não me engano. Acabava a aula 9h30 para acordar e começar tudo de novo. Então, já foi um começo bem puxado. O que a área que a gente mais acha aqui para trabalhar são os subempregos, né, que chamam, que é como garçonete, trabalhar em obra, trabalhar de cleaner. Eu trabalho de cleaner até hoje. Então, ele deu bastante sorte de já conseguir na área dele, porque ele já tinha experiência, tinha diploma e tinha o inglês básico, assim, intermediário, vamos dizer. E foi um combo que deu certo.
E qual é a área do teu marido? Ele é formado em logística, né? Eu também sou formada, ele é formado em logística, ele está como assistente de armazém agora na Atlas Copco, aqui pertinho também. E é uma empresa grande também, então é legal para as pessoas que querem talvez procurar. Tem aqui, tem em Tauranga, tem no Brasil também, é uma empresa bem legal. Que bom. E daí, então, tá. Então, 4 meses só de visto de estudante já deu certo de conseguir o sponsor. E daí o sponsor demorou quanto tempo para o dele sair? Demorou muito ou saiu logo? Não, dele foi rapidinho, acho que foi 2 semanas, estava pronto. O meu que Hum. demorou acho que uns 3 meses, que foi é agoniante, a gente não sabe o que vai acontecer, porque tá ali na mão da imigração, as regras são eles que decidem, que põem. Inclusive, eu entrei na nova regra, né, que tem que ser empresa acreditada, tem um salário mínimo para receber. Isso também é uma das coisas que limita muito a gente a procurar emprego, né, e sair da área. Eu não consegui sair da área de cleaner por causa disso ainda. Não dá muito assim, é um tempo que a gente fica esperando que a gente vai se conhecendo também. Vai Uhum. vendo o nosso limite. Por exemplo, se a gente estivesse no Brasil, eu acho que eu já ia estar surtando, assim, não sei. Mas aqui a gente aprende na marra a ser paciente, a entender que as coisas é no tempo deles e assim vai. E aí vocês conseguiram fácil uma acomodação aqui no país? Como é que foi como recém-chegado, assim, aonde vocês ficaram primeiro, quando ainda era estudante? Assim que a gente chegou, a gente ficou na casa de um amigo que recebeu a gente. Ficamos lá uma semana e de lá a gente foi para um Airbnb. Então aí já são 2 casas. Ficamos 6 dias nesse Airbnb e de lá a gente achou a primeira casa que a gente dividiu, que foi um apartamento no centro, era bem pertinho da escola. Para quem vem para estudar, né, é muito melhor você morar no centro porque você consegue fazer tudo a pé. A maioria das escolas são no centro, então vale a pena. E aí, quando a gente estava para acabar o curso, a gente começou a procurar fora dali, porque o nosso trabalho era longe, né, do centro. Então, a gente pegava muito trânsito, demorava muito, era muito cansativo. E aí, depois disso, a gente conseguiu. Acho que a gente já estava de férias, daí a gente conseguiu mudar. Aí, já acabando a escola, já é um alívio, assim, né, que você não tem aquela correria. E aí, era só trabalho. E aí, depois de quase um ano, que foi a última casa que a gente achou, a gente conseguiu morar sozinho, então foram um total de 5 casas em menos de um ano. E agora a gente mora sozinho, só nós dois, e foi difícil juntar dinheiro nesse ano, porque é bonde que você tem que pagar, é aluguel adiantado, é móveis que você tem que comprar, então já tem que vir preparado para gastar. É, porque, assim, tem o visto, tem que pagar também, né, que não é barato. E cada vez que a gente se muda, a gente recebe o bonde, mas daí você vai numa casa melhor, é um bonde um pouco mais caro, que daí fica lá, é tipo um calção, assim, que eles dão de segurança, né? Mas como é que foi para vocês acharem, assim, essa casa? Foi fácil ou era muito concorrido? Como é que era? Porque às vezes o pessoal tem medo de não conseguir achar algo pela concorrência, que Oakland é uma cidade que tem bastante concorrência, né, para achar imóvel. Sim, é difícil achar num preço que a gente acha justo, né? E a casa seja boa. A gente deu sorte que todas as casas que a gente morou até hoje, a primeira que a gente visitou foi a que aceitou a gente, todas as vezes. Então, disso eu não posso reclamar. Eu não sei se foi sorte ou se foi muita oração, mas deu certo sempre de primeira. Essa que é a última que a gente ficou meio que em dúvida, a gente começou a ver outras, mas assim que eu vi aqui o jardim, eu vi a vista, eu já me apaixonei. Eu falei, eu acho que vai dar certo. E aí, em menos de uma semana, eles já responderam a gente. Você meio que tem que comover eles com a sua história, vamos dizer assim. Não que você tenha que inventar, mas você tem que explicar por que que você está procurando, quanto tempo você está aqui, o que que você faz, que é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer no Brasil, né? Tem que estar disposto a isso também, contar um pouco sobre você, né? Tem muita gente que não gosta, né? Mas tem que entender que eles funcionam dessa forma. Sim, eu até fiz um vídeo aqui sobre aluguel, né, para quem está começando no país e não tem não sabe como alugar, porque quando tu não tem referências é muito difícil de alugar. Aí eu fiz um vídeo falando isso, que realmente fazer uma carta explicando tudo, assim, e que está disposto a se mudar mais cedo ou pagar logo o bonde, isso tudo ajuda a pessoa a conseguir ganhar essa casa que está tentando alugar, né? Mas aí como é que foi para vocês? Vocês
Aí agora é a primeira vez que vocês estão morando sozinhos, né? Daí vocês, como é que vocês fizeram para comprar móveis e tudo assim? Quando a gente tá recém no país um ano, é muito pouco, é tudo muito caro, como você falou. Como é que, onde vocês foram para achar móveis? Que lojas vocês foram para ajudar aí o pessoal que também tá chegando? A maioria a gente comprou online no Marketplace. É, a maioria dos móveis que a gente tem é de lá. Quando a gente se mudou para essa casa aqui, algumas coisas a gente comprou já daqui, que foi sofá, geladeira, máquina de lavar. Então foi ótimo que a gente não precisava transportar. E algumas outras coisas a gente ganhou também. Ganhamos esse móvel que fica TV de uma amiga nossa, talheres, copos, pratos também a gente ganhou. Então a gente teve muita ajuda também. Mas onde a gente mais achou foi Facebook no Marketplace, eu acho que é o mais acessível. Nas lojas de segunda mão, né? Eu ainda achei um pouquinho salgado para o nosso bolso, mas foi basicamente assim. Às vezes eu até acho que o Kmart é mais barato do que as lojas de segunda mão, dependendo do item, né? Que é mais simples Sim. na Kmart, por exemplo, que é uma loja grande, do que no segunda mão, que pode ser uma porcelana mais cara, daí eles vão cobrar um pouquinho mais do que algo que vem lá da China, né? A gente também tá todo final de semana ali no Silva Park, no Kmart, na Warehouse, a gente sempre passeia por ali para ver o que está em promoção ou não. Mais coisas assim, lençol, roupa de cama, essas coisas a gente compra nessas lojas mesmo, mais no Kmart. Mas de imóveis foi mais no Marketplace mesmo. E aí, qual é a dica que você dá, assim, para quem tá querendo vir para cá e pensa que nem tu falou, né? Que o orçamento de intercâmbio é caro, mas aí a pessoa também não tem inglês. Tu acha que valeu a pena? Tu acha que a pessoa tem que realmente. Tu acha que o estudar inglês também ajudou vocês a conseguirem conversar com o corretor para poder contar a tua história e alugar casa? O que que tu acha, assim? Foi válida a experiência de vir como estudante? Ou se fosse para voltar no passado, assim, você faria diferente? Se eu tivesse que fazer de novo, eu faria como estudante novamente, porque o inglês que a gente estuda no Brasil é totalmente diferente do inglês daqui. Como é que fala? Você se aprofunda mesmo no inglês, sabe? E não tem para onde correr, não tem ninguém que vai falar em português para te explicar. É diferente, então a gente decidiu fazer o inglês antes de vir para a gente não se sentir muito perdido, então valeu a pena. Se a pessoa não tem inglês nenhum, vale a pena você fazer. Nem que seja um ano antes, você treinar muito conversação, viria sim como estudante novamente. Tem que trazer muito dinheiro, você tem que estar preparado. Não lógico que a gente pensou positivo, né? Ah, vai dar certo, a gente vai conseguir, mas você tem que estar preparado para o não, porque é isso que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, tem que vir com muito dinheiro, tem que vir com muita paciência, tem que estar com a mente aberta, disposto a eu vim assim, pelo menos, né, disposta a trabalhar com o que aparecesse. Então, com menos de um mês eu já estava trabalhando e menos de um mês também ele já estava na área dele, então tem que estar aberto. E é isso, entender que é um investimento e mesmo que você decida voltar para o Brasil, a tua experiência aqui vai valer muito a pena lá. Então, dando certo ou não dando certo, né, vai valer a pena. Não tem como dar errado quando a gente investe em educação e coisas assim, né? Porque voltar para o Brasil falando que estudou em outro país, com certeza abre ainda mais vagas de emprego se a pessoa quiser voltar, né? Sim, tem muitas pessoas que julgam, né? Acho que é porque a pessoa decidiu voltar, porque não deu certo aqui. Às vezes é uma escolha da pessoa mesmo, daí é um problema só dela e vai valer a pena independente do que ela decidir. Eu também acho, a experiência conta muito mais. E assim, que nem tu disse, eu também não julgo a pessoa voltar, porque a pessoa pode muito bem não gostar do país, né? A pessoa achar o país maravilhoso, mas quando põe os pés aqui, fala, olha, não era o que eu pensava, eu não me vejo morando aqui, não me vejo construindo uma vida aqui. Isso não tem nada de errado a acontecer, né? A pessoa não é obrigada eu fui estudar na Nova Zelândia pensando em ficar, sou obrigada agora a procurar emprego e ficar no país. Não, não precisa, né? Ninguém é obrigada a nada. Sim. Eu nunca fui uma pessoa de me planejar, assim, eu sempre vivia o momento e pensava, sei lá, o que eu vou fazer amanhã, não o que eu vou fazer daqui 5 anos. E o intercâmbio foi a única coisa que eu planejei mesmo na minha vida, assim, foi o que eu mais planejei. Então, quando eu decidi, eu estava com a mente aberta, né, de aceitar o que acontecesse. E se acontecesse da gente voltar, eu também já me preparava de que, ok, eu fiz o que eu pude, eu dei o meu melhor, foi uma experiência que valeu a pena
também daria certo, entendeu? Então, eu acho que quanto mais, não é menos expectativa, mas quanto mais é, preparado você vier, tanto para o sim quanto para o não, bem melhor vai ser. Com certeza. E aí, sobre as mudanças de casa, que nem vocês mudaram 5 vezes. Vocês aí já deixaram para comprar os móveis quando foi uma casa que vocês iam morar sozinhos ou vocês já iam comprando coisas para vocês enquanto moravam com outras pessoas também? Como é que foi aí? Quando a gente mudou para a terceira casa, que aí a gente não tinha móveis no quarto, era vazio, daí a gente começou a comprar, daí compramos camas, cômodas e só. E aí a gente trouxe tudo para cá, né? E aí aqui nessa casa que a gente começou a colocar mais coisas, que era mesa, sofá, o móvel da TV, essas coisas. Então, normalmente as casas aqui elas já vêm mobiliadas, né? Principalmente se você divide. No centro, você vai ter mais opções disso, com tudo incluso. E aí, quando você se afasta mais, você tem que começar a investir. Mas foi tudo assim, aos poucos, ainda está sendo aos poucos, né? Que a gente está aqui, vai fazer 2 meses. Mas tá acolhedor, tá aconchegante. A gente tem o que a gente precisa, que é o básico, né? E vamos aos poucos. E você notou também que a gente aprende, assim, quando a gente começa tudo de novo em outro país, a gente vê o quanto a gente não precisa de muita coisa também, né? E começa mais a focar no que realmente a gente precisa. Já notou isso? Sim, você começa a ser menos acumulador, que eu É. era muito. Eu guardava muita coisa assim, mais de valor sentimental, por valor sentimental. Às vezes eu nunca usei, mas porque aquela pessoa me deu, eu vou guardar. Mas aqui é meio que é inviável você fazer isso, porque a quantidade de vezes que você vai se mudar é absurda. Por mais que você se planeje, às vezes vai dar algum problema, algum desconforto que vai fazer você mudar de ideia e tem que estar preparado para isso. A gente deu sorte de todas as vezes que a gente mudou, quando a gente estava com o flatmate, o contrato já estava para vencer. Então a gente só não renovou e saiu. Muita gente também vem pra cá já pensando, né? Ah, eu tenho que logo morar numa casa boa, eu tenho que logo, sei lá, comprar um monte de coisa, e não sei o que. O pessoal compra bastante, é mais barato comprar eletrônicos, não é tão barato que nem nos Estados Unidos, mas o pessoal vem com essa mentalidade, né? Eu vou ter que comprar as coisas, enfim. E vocês tinham essa mentalidade ou não? Vocês estavam bem assim, pé no chão mesmo? E não vamos gastar dinheiro com outras coisas só porque é mais barato do que no Brasil, por exemplo, um iPhone, algo assim. Não vamos gastar com isso porque a nossa meta é realmente ficar no país e conseguir um lugar só para a gente morar. Enfim, como é que foi para vocês? A gente sempre planejou bastante a questão do dinheiro. Primeiro sempre as contas e o que sobrava, daí a gente se organizava com o que sobrava. Acabei comprando depois de uns 2 meses e pouco, comprei um celular, porque no mesmo dia que eu comprei um celular, que foi um iPhone, o meu morreu no mesmo dia, então eu já estava precisando mesmo. E como a gente tinha conta pela internet de celular, dava para incluir na conta, você vai parcelando, então não sofre tanto. Mas sempre as contas primeiro, depois a gente ia se planejando. Como a gente pensou bastante antes de vir, quando deu 3 meses que a gente estava aqui, a gente já conseguiu comprar um carro, porque era uma necessidade que a gente trabalhava longe. Então é tudo bem organizado, assim, mas por ele, né? Pelo meu marido, porque eu, se eu puder, eu saio gastando tudo. Alguém da casa tem que dar essa economizada. E vocês conseguiram, nesse um ano de Nova Zelândia, assim, o que que você diz? Deu para vocês passear um pouco no país, conhecer outras cidades? Ou ainda não? Ainda tem que estar nessa questão de pagar as contas. Agora começar talvez desafogar um pouco, porque tem 3 anos, né, de visto agora, então não precisa aplicar visto todo o tempo. Vai dar para viajar só agora? Como é que foi? Vocês conseguiram passear um pouco? Com certeza, a gente viajou aqui em um ano mais do que a gente viajou em 3 anos no Brasil. A gente estava junto. Então, com certeza dá, que é muito acessível viajar dentro do país. Tem muita coisa que é de graça, né, para você conhecer. Eu sempre reservava, né, a acomodação com bastante tempo de antecedência. E aí, com cancelamento grátis, se caso a gente chegasse, a gente não tivesse o dinheiro, era só cancelar, né? E aí, dessa forma, a gente consegue mais barato. Mas assim, a gente viajou umas 8 vezes, acho que umas 8 vezes. Teve cidade que a gente até repetiu.
E agora a gente planeja ir para Ilha Sul, né? Mas aí a gente vai ter que juntar um bom dinheiro para poder ir. Mas no geral é super acessível, é tudo limpo, tudo muito bem indicado. As acomodações são super aconchegantes, por mais que você pague barato, né? É tudo limpinho, então as experiências até agora foram boas. Ah, que bom. E aí, para Ilha Sul da Ilha Norte, precisa de mais dinheiro mesmo, porque tem que pagar o avião, né? Só se vocês forem de carro até lá, mas daí precisa de mais tempo também para dirigir até a Ilha Sul e voltar É, dirigindo. não de avião que é mais rapidinho, a gente aproveita mais. O carro é É, muito longe. eu também. Eu vou ir agora para Croácia, a gente vai de avião, mas daí é um perrengue, né? Que tem que levar a criança, aí tem que levar o cachorro. É um perrengue. E só a Air New Zealand parece que leva cachorro. Aí a gente não pode nem tentar a Jetstar, que é mais barata. Pra quem não sabe, Jetstar é australiana, é um pouco mais barato os voos, assim, mas também eles não oferecem nada, né? Aí tem a Air New Zealand, que é aqui do país, mas é um pouquinho mais cara, às vezes o voo, às vezes não, às vezes tu consegue promoção boa. E aí, só que para levar cachorro só pode com Air New Zealand. Aí eu não, nem tive como pesquisar outras passagens, a gente vai para lá agora. Eu acho que Croácia é uma cidade que vocês vão gostar de conhecer também, uma cidade bem legal para visitar. Quero, tô doida, eu já estava até planejando para ir morar lá, porque pelo que eu pesquisei, né, o aluguel é um pouco mais em conta, as coisas, o custo de vida é um pouco mais baixo do que aqui, mas tudo depende, né? A gente está com visto aqui, então não dá para se planejar ainda. E a outra coisa também que a gente está aproveitando para fazer bastante agora é viajar, porque a gente ainda não tem filhos, então estamos aproveitando. Também planejamos, tentamos planejar o máximo possível, né? Quem sabe depois da residência, que a gente vai estar mais tranquilo, né? Mas agora a gente tá aproveitando tudo. É, porque, nossa, quando sai residência, gente, é um alívio imenso. Não porque tu é residente, pode morar aqui indefinitivamente, mas é também pelo bolso, né? Que a gente não precisa mais se preocupar em pagar visto. Nossa, pagar visto é um saco, assim. Eu me lembro que eu ficava juntando dinheiro para pagar meus vistos e era um saco. E aí, quando a imigração me deu o visto permanente de residência, nossa, foi o dia mais feliz da minha vida. E daí o Ari, assim. Por que tá tão feliz? Tu só recebeu teu passaporte. Eu falei, eu não recebi meu passaporte, eu recebi o visto permanente para ficar nesse país. Sim, em vários aspectos, aspectos é melhor, oportunidade de emprego também é bem melhor. Você só não ter essas restrições que o visto tem já é um alívio. Mas então tá. Dai, obrigada por querer conversar com a gente e contar pra gente como é que tem sido esse teu um ano aqui em Auckland. Tem, que vocês estão gostando. Depois manda uma foto aí da vista para mim poder incluir aqui na entrevista para eles verem como é legal. Ah, tem a vista de um vulcão, gente. O pessoal tem medo, né? O pessoal tem medo, assim, dos vulcões, mas eles são tudo inativos, na verdade, os vulcões aqui perto. Eu confio no pessoal que está pesquisando, que fica ali de olho, se dá para ir, eu vou. E vocês tinham medo antes de vir para cá de terremoto ou não? Olha, graças aos seus vídeos, né, que eu maratonei tudo, eu vim bem tranquila. Mas os nossos pais que ficam, mas você vai estar lá mesmo assim, tem terremoto todo dia, tem um monte de vulcão. Eu falei assim, mas se a gente for parar para olhar isso, a gente vive muito mais preso no Brasil do que lá. Eu quero É, liberdade, então o é. restante é consequência. É verdade. Eu também, por mais que tenha passado pelos terremotos lá em Christchurch, eu ainda não tenho medo, assim, de terremoto. Claro que não é uma coisa, assim, boa, né? Nossa, terremoto. Mas faz parte, né? Algo da natureza, a gente não tem como evitar, né? Não é que nem um assalto, coisa assim que a gente é triste, deveria não ter, né? Aqui, claro que Auckland, não sei se você já percebeu que Auckland é uma cidade assim, é segura, mas não é assim, nossa, eu vou ficar jogando meus iPhones aí pelo chão e vou deixar o carro aberto e vou deixar a casa aberta que ninguém vai entrar. Claro que pode ter a chance de alguém entrar, mas assim, comparado Sim. com as cidades do Brasil, eu ando muito mais tranquilo aqui com as minhas coisas do que lá. Pra ti também é assim que você pensa ou não? Você tem mais medo aqui ou não? Sim, não, com certeza, eu ando muito mais tranquilo aqui. A gente ainda tem uns resquícios, né, de tem alguém por perto, estranho, a gente fica observando, o celular, né, nunca no bolso, na mão. Agora que eu tô começando a me sentir um pouco mais confortável, mas nem se compara, assim, outro mundo. Então tá, Dai, obrigada mais uma vez. Acho que a gente conseguiu aí falar de tudo, né, nessa experiência de um ano
morando em outro país. Se você tiver mais alguma dúvida, eu vou deixar o Instagram dela, vocês podem conversar com ela também, que ela é uma recém-chegada, então ela tem as coisas mais fresquinhas na cabeça. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários também, que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Obrigada pela oportunidade. Tem bastante vídeo de viagem lá no meu Instagram. Ah, ótimo. Já vão lá seguir ela também. Beijo, bye! Beijo, obrigada.